Olá, para quem não me conhece, meu nome é Mônica Ulisses, sou editora do canal www.comidanamesa.com.br, que aborda assuntos relacionados à alimentação com artigos, dicas, entrevistas, notícias e receitas. Hoje é o Dia Mundial do Vegetarianismo e para falar sobre esse estilo de vida, recebemos hoje Ricardo Laurino, presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, SVB. A SVB é uma ONG que promove o vegetarianismo estrito como uma opção alimentar saudável e sustentável. Ricardo, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. É um prazer receber você para falar sobre esse público num dia tão especial, né, Ricardo? Com certeza, Mônica, mas eu que agradeço pelo convite e vai ser o maior prazer bater esse papo com você e com todos que estão assistindo. Ricardo, existem alguns tipos de vegetarianismo, é isso? Explica um pouquinho para a gente. Vamos lá. Eu vou tentar resumir, porque isso gera polêmica, inclusive entre os praticantes, né? Mas, assim, a ideia do vegetarianismo, quando a gente pensa na raiz do termo, o vegetarianismo se refere a uma alimentação à base de vegetais. Então, seria aquela pessoa que só come alimentos oriundos, né, de origem vegetal. Essa é a raiz do termo. Mas, ao longo do tempo, algumas pessoas tiraram as carnes do cardápio, mas continuaram comendo laticínios, ovos, por exemplo, e elas se auto-intitularam vegetarianas. E, ao passar do tempo, foi se aceitando, né? As pessoas foram identificando as pessoas vegetarianas como aquelas que tiram as carnes. Todas as carnes aí eu estou falando, né? Branca, vermelha, magra, gorda, seja qual for. Então, esse é um primeiro fator. Tem pessoas que utilizam o termo vegetarianismo se referindo ao termo raiz, apenas pessoas que se alimentam de produtos de origem vegetal, e hoje a maioria das pessoas utilizam para aqueles que tiraram as carnes, que na verdade tem um termo específico, né? Que é o ovo-lacto-vegetariano. Mas como é um termo grande, as pessoas já falam, é vegetariano mesmo. Tem também o lacto-vegetariano, que são pessoas que tiram os produtos de origem animal, mas continuam com laticínios. Tem os ovo-vegetarianos, que é a mesma ideia, mas continuam com os ovos. Então, tem vários aspectos nesse sentido. Eu estou citando os principais. E um último, que agora está virando mais conhecido, que é aquele que mantém uma alimentação vegana, né? Ou, na questão da alimentação, seria o vegetarianismo estrito, ou seja, estritamente vegetariano, somente de produtos de origem vegetal. Então, basicamente, uma ideia desse grande grupo, né, que a gente tem dentro do vegetarianismo, do veganismo, aliás, precisa falar, né? Quando a gente pensa em veganismo, o veganismo é algo anterior. O que seria o veganismo? A pessoa tem uma postura de respeito em relação aos animais e a consequência disso é ela evitar ao máximo produtos e serviços que tenham exploração, uso e morte de animais. Então, consequentemente, ela tira todos os produtos de origem animal do cardápio, ela não usa roupas de couro, de lã, ela não apoia rodeio, zoológico, compra e venda de animais, ou seja, é uma postura em relação aos animais. Aliás, eu sou vegano, só para a gente comentar aqui. Ricardo, pensando em adotar uma alimentação sem carne, precisam saber antes de iniciar esse estilo de vida? Tá, eu acho que a primeira questão é entender o seu próprio contexto de vida. Porque não existe um pacote específico de como a pessoa deve seguir para avançar nesse processo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é ter um pouco de curiosidade e vontade de ter conhecimento em relação a alguns aspectos. Quando eu digo alguns aspectos, a gente tem o primeiro, alimentar. A pessoa conhecer um pouquinho, né? Porque tem aquela ideia, mas e as proteínas? Sem a carne eu não vou ter proteína. Então, quando a pessoa entende que o arroz e o feijão ele é um prato super brasileiro, né? Super cultural nosso, e tem
a proteína que a gente precisa, já deixa uma parte das pessoas mais tranquilas. E isso em todos os aspectos, você entender um pouco mais a alimentação. E é muito importante isso, independente da pessoa falar, eu vou virar vegetariano ou não, é importante conhecer, é o que a gente faz diariamente, né? Então, entender os grupos alimentares um pouco, não precisa ser um especialista, ajuda demais no processo de transição da pessoa. Seja uma transição abrupta, que a pessoa fala, tirei todos os produtos de origem animal do prato. É possível, eu conheço muita gente que fez isso de forma saudável, mas ela buscou informações. Ou seja, aquelas pessoas que vão de passo a passo. Tiram um produto, depois tiram outro e assim por diante. O segundo ponto é conhecer um pouco o que acontece por trás do seu prato. Quando você entende o que acontece com os animais, todo o processo que eles passam de sofrimento, dor, e você entender que aquilo não é necessário para a sua vida, você começa a ter uma visão diferente em relação ao que você coloca no prato, e não fica algo automático. E eu acho que o terceiro grande fator é o que você coloca no prato pode gerar de impactos ambientais. Muitas pessoas não sabem, mas os produtos de origem animal têm um impacto terrível no meio ambiente, desde a questão hídrica, até passando por poluição dos mares, oceanos, solo, até a degradação do meio ambiente no sentido de desmatamento. Ou seja, você tem vários aspectos que se relacionam nesse processo de ter que abrir pasto ou plantar comida para frangos, porcos que estão presos em galpões, né, amontoados, mas você tem que levar comida para eles. Ou seja, você tem vários aspectos que são degradantes no quesito meio ambiente quando você pensa em alimentação com produtos de origem animal. Ricardo, e o número de adeptos à alimentação vegetariana está aumentando? Você tem dados sobre isso? A pandemia influenciou, não influenciou? Legal você perguntar isso, Mônica, porque a gente pode ver de duas formas. A gente tem números muito claros em relação a pessoas que se autodeclaram vegetarianas. Então, em 2018, a gente teve uma pesquisa do IBOP que apontou para 14% da população brasileira se auto-intitulando vegetarianas, né? E aí a gente pensa que tem aqueles vários tipos de vegetarianismo, então as pessoas se incluem nesse grande grupo, né? Então pode ter algumas diferenças, mas mais do que isso, esse ano a Sociedade Vegetariana fez uma pesquisa junto ao IPEC, que é o IBOP Inteligência não existe mais no Brasil, né? Então, o grupo que trabalhava no IBOP acabou abrindo o IPEC. E um número muito interessante foi apresentado. A gente não perguntou se a pessoa é ou não vegetariana, mas como está sendo o processo dela de escolha daquilo que ela come. E aí a gente teve um número de que quase metade da população já tira uma vez por semana, de forma consciente, a carne do prato. Isso é uma pesquisa desse ano, né, de 2021. Além disso, a pesquisa também apontou que os estabelecimentos que colocam em seu cardápio uma opção vegana destacada, e, claro, bem feita, né, que seja atrativa, tem um resultado de quase 1/3 das pessoas que vão nesse restaurante, que têm acesso a esse cardápio, se interessarem em escolher aquele alimento, aquela opção que a gente chama de opção vegana, que, para quem não sabe, é aquele prato que não tem nada de origem animal, que seria o vegetarianismo raiz, como eu falei para você no início, Mônica. Então, a gente tem um processo muito grande, e existe uma pesquisa mundial desse ano que apontou para 70% das pessoas terem um interesse de reduzir o consumo de carnes. Ou seja, a gente vê um processo em crescimento. Então, a gente vê hoje o vegetarianismo não como um pacote fechado, mas ele influenciando as pessoas naquilo que elas colocam no seu prato no dia a dia. Ricardo, em relação aos alimentos vegetarianos, veganos industrializados, o que o consumidor deve prestar atenção em relação ao rótulo?
Nossa, essa pergunta é muito ampla, Mônica, mas vamos lá. Resumindo um pouquinho, porque deve ser muito abrangente mesmo. Mas muito, muito. a primeira coisa, porque é muito bom ler rótulo, né? Para saber o que a gente está comendo. Mas em relação aos produtos veganos e vegetarianos, o que tem além daqueles outros que não são veganos e vegetarianos? Então, vamos lá. Eu sempre digo o seguinte, quando você lê um rótulo e você vê muitos nomes diferentes, você corre um risco que é um risco inerente à tua escolha, que é o quê? Existem insumos que eles podem ser de origem animal e podem ser de origem vegetal com o mesmo nome. Isso é muito difícil para quem vai escolher. Mas isso não deve transformar esse processo numa paranoia. Né? Por quê? Porque é um processo de desenvolvimento que a gente tem. Então, vá buscando se informar, tentar perceber quanto menos insumos é melhor, quanto menos aditivos, né? Você vai encontrando mais tranquilidade e mais do que isso, né? A Sociedade Vegetariana Brasileira, para ajudar nesse processo, tem um sistema de certificação. Então, a gente tem hoje, já foram mais de 3.000 produtos certificados por esse processo, que facilita, né? Então, você tem lá no rótulo, você vai olhar os insumos e você vê o selo da Sociedade Vegetariana. É uma garantia, né, Ricardo? É uma garantia, né? Comunicar. Escrito lá, produto vegano. Então, você tem tranquilidade que não tem nada de origem animal e, além disso, nenhum insumo foi testado em animais. Então, você tem uma tranquilidade em relação a isso, tanto em alimentos como diversos outros setores que as pessoas vão lá e procuram entender o que tem no rótulo. Agora, Ricardo, as grandes marcas de produtos, de alimentos ultraprocessados estão entrando nesse mercado também. Dá para confiar? Bom, vamos lá. Quando a gente pensa que os ultraprocessados estão entrando, a gente tem que lembrar que não é só o grande, a gente tem pequenas empresas também trabalhando nesse setor. Por quê? Porque, infelizmente, a gente pode dizer assim, a gente tem um hábito alimentar que as pessoas buscam muito esse tipo de alimento. Né? Então, o que acontece? Elas perceberam que as pessoas têm uma vontade de repente, evitar o consumo de produtos de origem animal, mas elas não querem perder a possibilidade de comer, de repente, um hambúrguer, um bacon. Então, surgiu essa possibilidade de, bom, tá bom, você não larga isso, vamos dizer assim, você não larga esse hábito, você quer ter isso, então não vamos mais debater com você. Vamos tentar fazer um produto que seja um pouco menos ruim para a sua saúde, porque a gente sabe, eu vou dizer aqui, ultraprocessado tem que ser evitado, não que seja... a pessoa pode, de vez em quando, né, comer algo ali, mas não pode fazer parte do processo diário de alimentação. Mas aí, já que as pessoas não abandonam esse hábito, elas começam a ter a opção dessas marcas, né? Tanto as pequenas como as grandes, né? Que geram muita polêmica. Como é que uma empresa que explora e mata milhões de animais, de repente lança um produto plant-based? Que loucura é essa? Faz parte do processo daquilo que eu te falei, Mônica. É a influência do movimento que vai fazendo com que não só pequenas, mas grandes marcas comecem a prestar atenção que há um interesse cada vez maior de pessoas em consumirem produtos que não tenham nada de origem animal. Por falar nisso, os produtos alimentícios à base de plantas estão crescendo no Brasil? Muito, Mônica, muito. A gente percebe. E o mais interessante é que não são os vegetarianos ou mesmo os veganos que são, inclusive, o foco, o objetivo de venda dessas marcas. Elas percebem que são aquelas pessoas que, como eu disse, que falam, eu não vou parar de comer, ela não pensa nisso, mas ela vai sendo influenciada para conhecer novos produtos, novas características de alimentos que ela vai consumir no dia a dia. E aí ela começa a perceber que há essa opção. E é muito interessante, porque a gente conhece muitas pessoas hoje que são vegetarianas, são veganas, que começaram experimentando, né? Deram uma chance, e aí começam a perceber que aquela herança cultural de um produto de origem animal no prato, né? Tipo um hambúrguer de carne, ou qualquer outro tipo, o leite vegetal, o leite de origem animal, tal,
Era só uma herança cultural, é só um hábito. E como qualquer hábito, ele pode ser transformado, ele pode ser mudado no dia a dia. Agora, Ricardo, por que que ainda é tão caro comer alimentos veganos? Ainda é, né? Vai baixar, né? Vai baixar. Mônica, sabe que isso é um grande mito que tem. É? É um grande mito. É um grande mito. A alimentação à base de vegetais, quando a gente pensa nela, você tem, como eu comentei aqui, a gente foi falando, você tem inúmeras possibilidades, inclusive agora esses novos produtos que a gente citou, né? Estão surgindo os leites vegetais, estão surgindo os hambúrgueres, as carnes, os peixes vegetais, né? Queijos. Então, ovo agora está surgindo, né? Então, o que acontece? Essa é uma visão de um grupo de produtos, mas a alimentação à base de vegetais é muito maior do que isso. Então, o que acontece? De maneira geral, o arroz, o feijão, legumes, frutas, verduras, quando você tem uma alimentação que é essa que a gente estimula as pessoas a terem, ela é muito mais barata. Ela é muito mais barata e muito saudável. Mas o que acontece é que a gente fala, não, tudo bem, né? Se você, de repente, quer comer um hambúrguer, se você quer ter o prazer de fazer um café com leite, utilize essas opções vegetais. Você pode até fazer em casa, mas se você não tem tempo, ou quer experimentar, quer comprar, pode comprar essa, mas por serem lançamentos, por não ter ainda um volume enorme de venda, como tem esses outros, né, tradicionais, se a gente for comparar, naturalmente não tem um incentivo governamental, né? Então, a gente tem que lembrar isso. Muitas vezes o custo maior é de impostos, é de não ter incentivo. Se você tivesse isso, você teria naturalmente um preço mais baixo imediatamente. Então, o que acontece? Esses produtos têm um valor agregado maior. Então, depende muito do que a pessoa escolhe na hora de comer, né? Então, o que eu digo é sempre o seguinte: se você pensar numa pessoa que come lagosta, filé, come produtos de origem animal caríssimos, também é mais caro a pessoa que come tradicionalmente os produtos de origem animal. Então, esse é um mito enorme que vai depender da escolha da pessoa o quanto ela vai gastar. E que, naturalmente, aquele alimento da feira, que é o que a gente fala, ele naturalmente ele tende a ser mais barato do que o alimento de origem animal, também encontrado na feira, geralmente ele é mais caro. Ricardo, fala um pouquinho sobre a campanha Segunda Sem Carne, que eu acho o máximo, né? Eu acho que é uma introdução para o vegetarianismo, né? Você começa tirando... Como é que começou essa campanha? Começou nos Estados Unidos, é isso? Estados Unidos, né? E hoje está em mais de 40 países, e a gente tem um orgulho que aqui no Brasil ela chegou com uma proposta de alimentação 100% vegetal. Ela veio com o nome porque é uma campanha mundial, mas ela tinha inicialmente só a proposta de tirar as carnes. Quando ela veio para o Brasil, a SBB trouxe ela para o Brasil e falou, não, vamos um pouquinho adiante, vai. A gente está num país tropical que tem tanta opção de alimentos à base de vegetais, vamos trazer a ideia, mas vamos dar um passo adiante. Então, aqui ela veio como uma proposta da pessoa se alimentar 100% à base de vegetais, pelo menos uma vez por semana, né? Mas por que eu digo que a gente tem orgulho? É porque ela é considerada a maior do mundo no Brasil. A campanha brasileira ela ganhou um status enorme. Por quê? Porque a gente conseguiu fazer vários convênios, várias parcerias, em que escolas municipais, por exemplo, da cidade de São Paulo, apresentam, né, oferecem para os alunos, uma vez por semana, uma alimentação à base de vegetais, para estimular a garotada que vem diminuindo o consumo de produtos de origem vegetal, para estimular que elas entendam que é possível, que é saboroso e que faz muito bem para a saúde. Mas também tem um ponto muito bacana da campanha, Mônica, que é o fato dela ser um convite para aqueles que têm mais dificuldade. Então, as pessoas falam, eu acho muito difícil, eu queria, mas é complicado. Então, a gente fala, tá, calma, respira. Tenta uma vez por semana. Você vai ver que é possível. E você percebendo que é possível, você tira essa sensação de que é algo distante, que é uma perda, né? Eu vou perder. Não,
você vai ganhar, você vai conquistar novos sabores, novas descobertas, e isso é muito gostoso, faz parte, inclusive, de uma vida mais dinâmica, que dá mais vontade de você, de dar mais vida mesmo, né? Quando você pensa em conquistas, novos sabores, conhecer novas questões no teu dia a dia, seja alimentar ou de outras coisas, te traz mais vida, né? Te dá uma sensação de um dia a dia mais dinâmico. Então, é muito legal, e a gente vê milhares e milhares de pessoas adotando essa campanha e depois vai seguindo adiante, né? Falar, consegui um dia, vou aumentar, vou ficar 3 dias, vou ficar uma semana. Quando vê, a pessoa já abraçou o movimento no dia a dia. Ô, Ricardo, vocês têm informação sobre qual a região brasileira que tem mais adeptos ao vegetarianismo? Eu não vou lembrar de cabeça, mas ele é bem como é que eu vou dizer? O Brasil inteiro, assim, a gente percebe um crescimento. Mas eu lembro que no Ibope a gente tinha Recife, Curitiba, São Paulo, como cidades que, acho que Porto Alegre também, por incrível que pareça, são cidades, né, regiões que têm um número maior de adeptos, mas não é assim, muito maior. Não, destaca um pouco, mas o Brasil inteiro tem um processo de crescimento na busca por essa alimentação. Ricardo, o futuro é vegano? Ah, eu não tenho a menor dúvida, Mônica. Porque, assim, quando você pensa que a comida vegana, e não só a comida, né? Porque o veganismo, como eu falei, ele é muito mais amplo, mas pensando em comida, né? Já que a gente está falando de vegetarianismo e é sobre alimentação, quando você percebe que pode ser muito gostoso, você já, você já atende a uma expectativa que as pessoas têm. É só um fato delas se acostumarem. Quando elas percebem que pode ser muito saudável, atende a outra expectativa que a gente tem. Quando você percebe que você ajuda, né? Você é a melhor, eu sempre comento isso, né? Os estudos mostram que não há nada mais impactante que individualmente a gente possa tomar como atitude para o meio ambiente que adotar uma alimentação à base de vegetais. Quando você percebe que atende a isso, você fala, poxa, eu também quero ajudar no meio ambiente, toda a crise que a gente está vivendo. E quando você identifica que atende àquele impulso natural que todos nós temos de sermos benevolentes, compassivos e justos com os animais, você fala, por que eu não seria, né? E você percebe que todas as pessoas têm essas expectativas. A única coisa que falta é a gente romper com a ideia dessa herança cultural, dessa pressão social que as pessoas têm. Mas a gente vive, né, numa sociedade e a gente, como espécie, tem a característica principal, como seres humanos, da mudança. E a mudança é que vai fazer com que, avaliando, analisando todos esses aspectos, um a um, as pessoas vão entender que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Talvez não a melhor, mas é uma das melhores coisas que a gente pode fazer para nós mesmos, para o meio ambiente e para os animais. Ricardo, muito obrigada. Comemore bastante o dia. Eu sei Imagina, eu que agradeço. E muito obrigada. Eu que agradeço, Mônica, parabéns pelo projeto. E eu convido as pessoas aí nesse dia, deem uma chance, vocês vão se surpreender e vão ver como vão se sentir bem em todos os aspectos. Obrigado mais uma vez, Mônica, e parabéns, viu? Obrigada.